Então, namaskar, saudações. Então, a gente vai dar continuidade aqui na nossa aula, né? O nome desse cursinho que está acontecendo aqui, a gente está chamando de Yoga Essencial. Na verdade, tanto a prática de Mohini quanto essas aulas a gente está chamando de Yoga Essencial, porque a gente está olhando para aquilo que a gente considera como essencial no yoga. Nesse estudo filosófico do yoga, a gente vem trabalhando com os arquétipos, mas vai chegando um momento que, assim, existem muitos arquétipos dentro do yoga, do universo do yoga, e na medida em que a gente vai se aprofundando nas histórias dos arquétipos e no uso deles dentro do yoga, vai ficando cada vez mais nublado o entendimento desses arquétipos e do uso deles. Isso porque especialmente o conhecimento do yoga que está associado ao Tantra, como é o caso do Hatha Yoga, que utiliza o corpo, que utiliza as forças, os elementos, as forças psíquicas e vitais, como a respiração e etc., eles estão... esse é um conhecimento que está cifrado, ele não está aberto para todo mundo. Ele é uma linguagem iniciática, por isso ela é chamada de Sandhya Bhashya, ou linguagem crepuscular. Então as coisas elas não estão claramente reveladas, porque a transmissão do yoga era algo que acontecia dentro de um certo contexto iniciático. Ou seja, tinha que ter uma iniciação para você começar realmente a praticar o yoga. Você teria que ser assistido de perto por aquele que está te transmitindo o yoga. A gente está aqui, né, experimentando essa modernidade que possibilita para a gente o acesso ao conhecimento sem que ele seja transmitido de forma presencial. Mas essa não era a natureza do yoga. Se a gente pega aquilo que nós podemos dizer que são os textos realmente fundamentais do yoga, as Upanishadas, a palavra Upanishad significa sentar perto. Então já existia ali, né, já no seu espírito, a noção de que acontecia uma aproximação entre aquele que deseja conhecer o yoga e o yogi, que vai então transmitir este conhecimento, né? Então isso era uma transmissão orgânica, viva. Aqui é orgânico também, mas é um orgânico um pouco diferenciado, é meio híbrido, né? Existe aqui pessoas, mas há uma tecnologia que possibilita a comunicação à distância. Então a gente está vivenciando a gente pode dizer que uma nova era do yoga. Nós estamos inseridos numa nova era do yoga, onde o yoga é transmitido de uma forma não presencial. Do meu ponto de vista, há aí vantagens e desvantagens. As vantagens óbvias é que você está na sua casa, no seu próprio ambiente, você não precisa se deslocar, a gente pode estar a quilômetros de distância e nós conseguimos praticar juntos, estudar juntos. Isso é óbvio que é uma vantagem. Mas há a desvantagem daquilo que a presença orgânica possibilita, que é a troca de prana mesmo, de energia vital, né? Há um campo mais espiritual da coisa, vamos dizer assim. E justamente essa abordagem moderna do yoga está retirando do yoga, está descaracterizando o yoga da sua origem. A sua origem é mística, é uma origem espiritual, ele é um processo espiritual, né? Então, essa descaracterização, onde a gente mais perde é justamente na aproximação física, nessa troca do prana, da força vital, de Shakti, né? Como a gente vai, em boa hora, analisar e estudar aqui dentro dessa sala de investigação. Mas a gente ainda não chegou nas Upanishads, a gente ainda está no processo védico e ainda temos o que estudar sobre o processo védico.
Eu tenho aqui sempre ao meu lado a minha colinha, porque sem ela eu posso desandar, falar e abrir muitas janelas, e isso acaba não nos auxiliando muito. Bom, a primeira coisa que a gente veio, então, trabalhando esses elementos do Sol, da Lua, né? A gente foi trabalhando a roda, foi trabalhando os arquétipos, e o que já foi declarado desde o início é que se a gente fosse fazer um rastreamento aí para descobrir qual é o yoga mais antigo, o yoga mais ancestral, há uma série de discussões sobre qual seria o yoga original. Mas, como a gente viu, o procedimento védico, né, a experiência dos rishis, dos sábios videntes que compuseram os Vedas, era uma experiência que estava fundamentada na utilização de uma beberagem que talvez fosse psicoativa ou não, o soma, mas que com certeza era uma experiência psicodélica, no sentido de que aquilo que estava dentro, né, oculto no homem, veio à tona, se revelou. Isso é o sentido da psicodelia. Então, essa psiconáutica, essa viagem dentro do universo psíquico é o que deu as origens do yoga. Quando a gente olha para os hinos védicos, praticamente todos eles estão, de alguma maneira, saudando alguma divindade, ou várias divindades, né? A gente abre lá, os Vedas começam exaltando especialmente as divindades da atmosfera. Então eles acreditam num céu que é um local, um universo transcendental, um céu transcendental. Existe a Terra e existe essa região intermediária. A região intermediária, onde estão os Asvins, os Marutis, onde opera Rudra, opera Varuna, Indra, que são os deuses da atmosfera, eles controlam as chuvas, os raios, o sol que brilha e etc. Né? Então, essa região intermediária, que não é nem a Terra e nem os lokas celestiais, os mundos celestiais totalmente transcendentais, é a região onde os rishis navegavam, trafegavam. Era nessa região que eles procuravam descobrir a realidade do universo e a realidade de si mesmos. A gente poderia especular que essa região intermediária, ela seria o que nós chamamos de plano astral. Mas alguns acreditam que não dá para você chamar de plano astral essa região, porque ela tinha diferentes hierarquias celestiais, algumas muito avançadas, muito elevadas e outras nem tanto. Aí é que surge, por exemplo, a ideia dos suras e asuras. São, digamos, entre aspas, os suras são os deuses e os asuras são os demônios. Mas na etimologia da palavra, os suras são os seres luminosos e os asuras são os seres desprovidos de luz. Basicamente isso. E aí você tem os devas, que seriam uma espécie, né, a gente poderia dizer que são anjos, e você teria também os rakshas, que seriam anjos malignos, vamos dizer assim. Ou seja, tem toda uma animada vida espiritual acontecendo e supostamente acontece dentro desse universo intermediário. Então ali os Vedas começam louvando as divindades. Então a gente poderia dizer que dentro dos Vedas nós temos o Bhakti Yoga. O Bhakti Yoga seria o yoga mais antigo, porque eles começam louvando os deuses. Perfeito. Está errado essa afirmação? Ela não está errada. Ela está 100% certa? Eu não acho que ela está 100% certa. O que eu acredito é que ali nos Vedas está registrado um Bhakti Yoga, um yoga devocional, mas também está registrado ali um Gnana Yoga, um yoga reflexivo, um yoga intelectual, um yoga filosófico, né, que aponta para um estado de mentalidade que está envolvida com o escrutínio, com a investigação da natureza e do ente humano. É importante saber que, concomitante ali à produção védica, a gente vai ter também a produção de um outro caminho, um outro darshan,
um outro ponto de vista chamado Sankhya, que é uma abordagem completamente naturalista da vida. Então, a gente pode dizer que do ramo mais devocional vem o yoga, e do ramo mais filosófico vem o Sankhya. Mas eles se encontram, eles se misturam, não dá para a gente fazer muito uma separação de uma coisa e outra. Então eu vou começar falando um pouco que é assim, dos Vedas, a gente sabe que os Vedas ele é uma espécie de grande mãe. A gente pode chamar de Vedamata. O Veda é a mãe de várias outras ciências e saberes. Então, a partir dos Vedas vieram o que ficou conhecido como Upaveda, que são ciências, saberes que estão aproximados, que estão junto dos Vedas. Na verdade, mais do que estar junto, alguns historiadores, algumas pessoas que investigam esse campo, acreditam que mais do que estar junto, elas têm a sua origem nos Vedas. Eu, pessoalmente, acredito que esses conhecimentos, apesar de serem chamados Upavedas, eles são, na verdade, uma extensão dos Vedas. Eles nasceram de dentro dos Vedas. Então eu fiz aqui uma seleção de pelo menos 5 para a gente ter uma noção. Quais são esses Upavedas? O Ayurveda, que é a ciência médica ou medicinais, né? Tudo aquilo que envolve a medicina indiana tradicional, é considerado o Upaveda. Jyotisha, ou seja, a astrologia, que é chamada inclusive de astrologia védica. Jyotisha é o Upadeva. Gandharva Veda. Gandharva Veda são todos os conhecimentos relacionados à música, à dança, a artes em geral, mas especialmente dança, teatro e música. Inclusive a palavra Gandharva é mais um epíteto para um certo grupo de divindades que também moram aí nessa região de transição, aí, transitória entre os paraísos celestiais e a Terra. Os Gandharvas, eles seriam uma espécie de coros celestiais. A palavra Gandharva significa literalmente perfume. Eles são fragrâncias divinas que produzem sons, eles cantam, eles são músicas incorporadas. É um pouco difícil de tentar explicar o que são essas divindades, porque elas são ao mesmo tempo, eles são um perfume, eles são um coro celestial, eles são a própria música, eles são as inspirações internas, né? Os poetas, os músicos, eles são inspirados pelos Gandharvas. A gente tem o Dhanurveda, que são todos os conhecimentos bélicos, as ciências das artes marciais. E a gente tem ainda o Sthapatya Veda ou Vastu Shastra, que são justamente os conhecimentos de engenharia e arquitetura. Então tudo isso de alguma forma está contemplado lá dentro dos Vedas e foram se desenvolvendo de forma mais específica, né, através do tempo. Eu, obviamente, posso colocar ainda aqui também o yoga, né? Tudo isso é um yoga. Enquanto, se a gente entende o yoga como uma ferramenta, a música é um yoga, o teatro é um yoga, o conhecimento bélico é um yoga, né? As técnicas marciais é um yoga. Tudo isso é um yoga. Inclusive o Hatha Yoga, etc., que vão derivar desse campo grande de conhecimento que são os Vedas. Então, assim, a gente pode dizer que assim, o espírito do yoga estava com os rishis, ponto final. Dizer que não estava é ignorar os fatos dos versos já estarem apontando algum tipo de transcendentalismo, né? Se a gente entender o yoga também como uma ferramenta do pensamento metafísico, o espírito do yoga já estava lá com os rishis. Mas é bom ressaltar que alguns historiadores consideram que a gente só pode falar do yoga mesmo a partir dos Upanishads. Eu trouxe aqui, especialmente, trechos do Atharva Veda e uma leitura do Rig Veda. Então, aqui, ó, nós vamos ler no Atharva Veda, eu vou convidar a Mohini Taila para fazer a leitura desse pequenino verso e do próximo verso. Então, a gente primeiro tem um verso aqui do Atharva Veda. Veneráveis são os videntes, sejam-lhes prestadas homenagens. Magna é sua visão,
magna a verdade que há no seu espírito. Então já fica aqui, por exemplo, nesse verso, já está aqui o embrião, a experiência embrionária do que é chamado Guru Puja. Praticamente todos os yogis, se é um yogi, ele aprendeu o yoga de alguém. Se ele aprendeu de alguém, essa pessoa que lhe ensinou é um guru para ele. Então, não há yoga sem guru. E mesmo os Vedas, eles já apontam que há uma necessidade de prestar homenagens e reverências àquele que está te transmitindo um conhecimento. Né? Então, quem são os veneráveis? Os veneráveis são os rishis, são os sábios videntes. Ah, eu não tenho um guru. Mesmo que você não tenha um guru, é de boa educação espiritual que você tenha reverência para com os rishis. Porque se não fossem os rishis, não haveria o yoga. Essa é a verdade. Então, esse hino ele está exaltando, e a gente pode dizer que esse hino do Atharva Veda, ele é o texto embrionário, por exemplo, do Guru Gita, que adiante vai ser composto, né, como um cântico mais longo de exaltação ao mestre espiritual, e que inclusive se torna uma prática espiritual de fato, né, o Guru Gita. E é dito que a verdade, eles falam de visão, verdade e espírito. Veja, 3 palavrinhas que não dá para negar a presença da metafísica yogi ali dentro dos Vedas. Né? Então a gente tem a visão. O que é essa visão? Né? A própria palavra visão, ela pode ter derivado do conceito sânscrito vidya, que é justamente um saber. Né? Então a visão e a verdade estão diretamente relacionadas, porque a verdade é aquilo que está dado a ver. Isto é a verdade. Aquilo que eu posso perceber. Né? E essa visão não é a visão que nós usamos aqui com o globo ocular. Não é simplesmente uma experiência cognitiva, é uma experiência espiritual. Por quê? Porque a visão revelou a verdade que estava no espírito do Rishi. Então, o que o Rishi encontrou dentro de si mesmo foi a verdade e um modo de ver esta verdade. Então, esta visão, magna visão aqui, ela já deve ser compreendida como um yoga. Ele aplicou um modo, ele tinha um jeito de perceber a verdade. E essa verdade, ela foi percebida no seu espírito, ou seja, dentro de si. O yoga não é a instrumentalização da nossa percepção para que possamos ter uma visão mais profunda a respeito da vida e de nós mesmos? Então, aqui está o yoga, perfeitamente demonstrado no Atharva Veda. Mas o Atharva Veda, ele é uma coletânea de hinos um pouco mais próxima, comparado com o Urg Veda, que é mais antigo. Será que o Urg Veda tinha alguma coisa, lá os Vedas mais velhos, tinha alguma coisa que pudesse apontar para essa metafísica? Vamos então à leitura do Urg Veda, para não deixar o meu argumento descamisado. Meu argumento tem que estar bem revestido. Então vamos para o Urg Veda. Os sábios abriram um caminho para os que estavam na caverna. Os 7 sacerdotes incitaram-nos a avançar com pensamentos vigorosos. Encontraram todas as veredas do caminho reto. O conhecedor entrou na caverna, inclinando-se profundamente. Opa! A gente vai ver aqui que o Platão, lá com o mito da caverna, nem era tão original assim. Muito antes de Platão, já tinha o mito da caverna. E olha que a gente agora está falando do Urg Veda, a gente está falando do Veda mais velho. Então, o mais velho dos Vedas, o Urg Veda, está falando aqui que os rishis, eles abriram o caminho para os que estavam na caverna. Ora, o que esses rishis, que caverna era essa? Existem aqui 2 cavernas nesse verso. Porque tem uma caverna que o povo está dentro e os rishis tiraram eles lá de dentro. E depois tem uma outra que fala assim, ó, eles encontraram as veredas do caminho reto, do caminho certo,
E o conhecedor entrou, inclinando-se profundamente. Então tem duas cavernas. Qual foi a caverna que a gente saiu e qual foi a caverna que a gente entrou? Aqui no Ayurveda, a caverna que a gente saiu é justamente a da ignorância. A gente está dentro do escuro. Essa caverna é um escuro. Nesse escuro a gente não consegue ver as coisas tais como elas são. A gente não consegue ter a ciência perfeita, a cognição perfeita a respeito da vida e o entendimento perfeito a respeito de quem somos, do que é a vida, do porquê aqui estamos. Então, os rishis, eles abriram um caminho. Que caminho é esse? Você pode chamar esse caminho de Gnana Marga e de Bhakti Marga. Porque, na verdade, não existia distinção. Tanto que a gente tem os sábios abrindo o caminho e temos os 7 sacerdotes incitando-nos a avançar com pensamentos vigorosos. Então ali estavam os gnanis, os sábios, e ali estavam os brahmanis, os brahmanas. Mas eu não vou nem usar o termo brahmana, porque ainda eu gostaria de usar um outro termo, que é mesmo bhakta. Eles eram, esses sacerdotes, antes de mais nada, eles eram devotos. Então, os sábios abriram o caminho. Vamos descobrir o que tem para além do conhecido. Vamos sair da caverna da ignorância. Aqui está a vereda, há um caminho sendo aberto. Esse caminho é um caminho de verdade, de conhecimento, de visão, que é o que está no Atharva Veda. E os sacerdotes, através dos cânticos, das louvações, dos ritos, eles animavam esses a avançar com pensamentos vigorosos. Então esse pensamento não era um pensamento frouxo, é um pensamento vigoroso. Qual é o vigor desse pensamento? O que significa esse pensamento vigoroso? É um pensamento capaz de escrutínio, de investigação. Então aqui está nítido a presença do Bhakti Marga e do Gnana Marga. O que na verdade era chamado, a gente vai ver isso quando a gente estudar os Shiva Sutras, que se Deus quiser, se Shiva assim o permitir, a gente vai chegar ainda também no estudo dos Shiva Sutras. Os Shiva Sutras, ele começa dizendo, haviam 2 caminhos, Karma Kanda, Gnana Kanda. Esse karma, esse karma ele não está relacionado com o que pode vir na primeira ideia da nossa palavra, que é a consequência das nossas ações. Não, é uma ação específica. É que depois ele vai ser, o conceito karma, ele acaba se restringindo mais ao resultado das ações. Mas, na verdade, aqui ele tem um sentido de yagna, ou seja, ritualismo, né? Então, o karma era a ação sacrificial, tudo aquilo que envolvia a liturgia sagrada aos deuses, né? Então o conhecedor entra e inclina-se profundamente. Então aí ele entra numa outra caverna. Qual é essa outra caverna? Bom, todas as Upanishadas depois vão tratar a respeito dessa caverna, mas eu não vou deixar você sem nenhuma informação. Mas essa é uma informação que a gente vai revisitar infinitas vezes. Todo mundo que estuda o yoga, dos Vedas até o que tem de mais moderno dentro do yoga, teve que entrar nessa caverna e se inclinar profundamente, que é o coração. É basicamente isso. Então, assim, agora a gente vai à leitura de mais 2 hinos do Atharva. Por que eu estou fazendo uma escolha pelo Atharva Veda? Eu vou fazer a leiturinha aqui rapidinho para vocês. Assim, dentro do Atharva Veda fica mais claro, deixa-se revelado ali uma espécie de Gnana Yoga embrionário, ou até mesmo, a gente já pode ver, né, pelo que foi lido aqui, a gente pode dizer que já é um Gnana Yoga maduro, já muito bem assentado na mentalidade dos rishis. Mas, se alguém quiser dizer que está na forma embrionária, se comparado, obviamente, com os escritos do Gnana Yoga mais aproximado de nós, então tudo bem, você pode dizer que é embrionário, mas eu não considero embrionário, eu considero que já estava maduro e muito bem assentado. Então, o primeiro hino que a gente vai estudar, inclusive, ele chama-se Meditação sobre a Origem do Homem.
Então já está dizendo que tinha uma prática de meditação, né? Ainda que seja um hino que nos leve mais à meditação no sentido de reflexão, mas não deixa de ser uma meditação. Este texto é um dos mais significativos do pensamento indiano, incluído numa coleção de hinos que revela disparidade na motivação do material coligido. Essa disparidade, que é considerada pelos historiadores, é pelo fato de que a grande maioria dos outros hinos são de exaltação das divindades. Então esse daqui ele vai ser um pouquinho diferente porque ele não tem essa carga devocional tão intensa. A coleção do Atharva Veda, ela foi tardiamente admitida no canon védico. Lembrando que os Vedas são 4 Vedas, não é? O Rig Veda, o mais antigo, aí a gente tem o Sama Veda, tem o Rig Veda, Sama Veda, a Yajur Veda, que se divide no Yajur Veda branco e negro, e o Atharva Veda. Então o Atharva Veda ele veio depois. Por que isso aconteceu? Porque os brahmanes tradicionalistas, né, os sacerdotes, eles recusavam a inclusão do Atharva no corpo doutrinário, porque a coleção, sendo de origem popular, com raízes nas superstições e crenças dos povos aborígenes da Índia antiga, era uma sequência de textos de teor mágico, embora, nos últimos tempos, ela estivesse enriquecida com textos de cunho filosófico, tal como o que vai abaixo transcrito, que a gente vai fazer a leitura aqui. Então, por exemplo, você vai fazer a leitura do Atharva Veda, você vê que tem, por exemplo, hino para conquistar o coração de uma mulher, hino para fazer as rãs coacharem, hino para trazer a chuva, hino para consagrar o tambor para a guerra, né, que eles iam tocando tambor para ir para a guerra. Bem coisa de índio mesmo, porque era isso, né? A Índia, inclusive a gente chama índio de índio por causa da Índia, né? Lembra lá que dizem, né, que os portugueses estavam atrás da Índia quando encontraram o Brasil, né? Então a gente aqui, nós estamos nas Índias Americanas, né? Então era isso, tocar tambor para o fogo, etc. Os cânticos como os nossos aborígenes também manifestaram a sua cultura, era a mesma cultura, né? Então a mesma cultura no sentido de uma cultura aborígene, né? Então o Atharva Veda ele tinha esses hinos que era meio que eu brinco sempre que é macumba de hindu, né? Tinha essas macumbarias ali dentro. Então ele não gozava da afeição do sacerdócio, justamente porque o sacerdócio ele vinha se afastando desse pensamento mágico, ok? Mas, veja, mesmo sendo, digamos, né, os pajés, os rixas eram os pajés, né? Os pajés estavam ali cantando essas coisas, mas eles também estavam refletindo as origens filosóficas da humanidade e etc. Então a gente poderia dizer que esse hino do Atharva Veda ele foi elaborado por um existencialista angustiado, por uma pessoa que estava ali tomada de sentimentos, querendo descobrir o porquê que o homem surgiu, como é que ele surgiu. A gente vai ver isso no texto, né? O homem, veja, na Índia, né, no pensamento indiano, o homem não está separado do mundo, embora a sua essência seja transcendente a este mundo. Então é isso, essa base, esse fundamento de pensamento que depois vai permear outras tradições religiosas, já estava presente lá na Índia, e provavelmente o pensamento védico foi um dos principais influenciadores dessa ideia de que o homem é uma entidade natural, mas a sua essência é transcendental, não é deste mundo. E no que diz respeito à verdade, os hindus proclamam um certo agnosticismo. Eles não têm não é um dogmatismo cego que impera. Eles têm uma certa dúvida, digamos assim, um inquirir realmente, né? Que é um compromisso que eles têm com o idealismo do Vedanta, que parte mais para esse universo metafísico, e o pragmatismo do Sankhya, que já é mesmo uma filosofia de escrutínio da realidade natural aqui, os elementos, do que esse corpo é composto.
que é uma posição adotada pelo Vedantino Ramanuja, que vai ser justamente considerado o grande pai do Gnana Yoga, né? E também há que se ressaltar que está presente no pensamento de Siddhartha Gautama, o Buda, que também, né, vai ter o Sankhya, como a gente vê um Sankhya muito bem esboçado e delineado no seu discurso. Então, o autor do hino, ele acredita em divindades criadoras, ele parte desse pressuposto, e aceitando assim os pressupostos da ideologia védica, apesar de ter também um certo agnosticismo. Então ele acredita na divindade, mas ele está olhando para o mundo natural. Então a gente vai à leitura do hino Meditação sobre a origem do homem. Quem ajustou os calcanhares do homem? Quem produziu a carne? Por quem foram feitos os tornozelos, os dedos que modelam, os orifícios do corpo, os 2 pilares que saem do centro e o assento? Por que os tornozelos abaixo das rótulas? Como se separam as pernas? E as articulações dos joelhos, quem o sabe? Sendo um cubo de lado bem feito, o tronco ereto e flexível combina com os joelhos. Coxas e ancas que sujeitam a espinha dorsal, quem as fez? Quantos e quais os deuses que arranjaram o peito e a nuca do homem? Quantos ajustaram os seios e os cotovelos? Quantos arrumaram as espáduas e as costelas? Qual o Deus que, enquanto estava fazendo os braços, dizia: é para o homem trabalhar com isto? Qual o Deus que ajustou as espáduas sobre a espinha dorsal? Quem furou os 7 orifícios na cabeça? Quem ajustou as orelhas, as narinas, os olhos, a boca? Por isso, homens e animais, de 1000 maneiras, todos andam resolutadamente. Colocou a língua dentro da boca e nela depôs a poderosa palavra. Desde então, envolto nas águas, o homem gira pelos mundos. Quem o compreende? Depois de arrumar o cérebro humano, a testa, o toutiço e todo o crânio, depois de combinar as partes dos maxilares, ele, o primeiro, subiu ao céu. Quem é esse Deus? Todas as coisas, agradáveis, desagradáveis, o sono, o abatimento, as delícias e os gozos, de onde as extrai o homem poderoso? De onde lhe vem a desgraça, a ruína, a perdição, a desvalia? Êxito, bom sucesso, ganho, favor, prestígio, de onde lhe vem? Quem nele derramou as águas, que se escoam em vários rumos e não cessam de girar? Nascidas para correrem nos rios, as águas, vivas, amarelas, vermelhas, cobreadas, embriagantes, que estão em cima, embaixo, dentro do homem? Quem lhe deu forma, estatura, nome? Quem o fez andar? Quem lhe deu um caráter distinto? Quem lhe doou a gesticulação? Quem fez a expiração, a inspiração, a transpiração? Qual o Deus a quem o homem deve a conspiração? Quem inspirou o dever do sacrifício? Qual o Deus único? Que é o real? Que é o irreal? De onde vem a morte?
De onde vem a não morte? Quem o vestiu e marcou a duração da existência? Quem lhe deu vigor? Quem o fez veloz? Quem estendeu as águas? Quem fez o dia resplandecente, acendeu a aurora e mostrou o crepúsculo? Quem criou no homem o esperma e disse: é para ele ter uma descendência? Quem lhe possibilitou o conhecimento? Quem lhe trouxe a música, as danças? Por quem foi a terra coberta, o firmamento ultrapassado, as montanhas transpostas? Por quem foram feitas as obras e ele próprio, o homem? Por quem reverencia a ele a Parjanya, a soma, àquele que vê longe? Por quem são feitos o sacrifício e a fé? Por quem desceu até o homem a inteligência que nele reside? Então nós vemos que, a partir desse hino, né, nós temos ali, como eu disse, né, um transcendentalista angustiado, um existencialista angustiado, alguém que está buscando as suas origens. Todas as outras deidades, elas são as forças que operam, as inteligências que operam no homem. Então a gente pode dizer que Vayu, o deus dos ventos, nós experimentamos Vayu através da respiração. A morte corporal é a própria presença de Yamadeva. Assim como Varuna é o senhor dos sonhos, Agni o calor corporal, e etc. Mas aqui essa busca, essa procura é por essa origem que não pode ser vasculhada na materialidade, no corpo. No entanto, todo esse vasculhar do corpo já é, per si, uma prática profunda de meditação. Isso, mais tarde, é o próprio Maitrêya Nyasa, que vai ser base de várias práticas de meditação do yoga. Essa procura por esta origem que não pode ser rastreada no corpo, ela empurra esse transcendentalista a ir mais profundo, que é justamente o que o Atharva vai dizer, ele entrou e ali inclinou-se reverente. Se corrermos os séculos adiante, Adi Shankaracharya, no Aparokshanubhuti, canta: eu não sou o corpo, uma combinação dos 5 elementos da matéria. Nem sou um agregado dos sentidos. Eu sou algo diferente disso. É assim que se trilha o caminho de Vichara. Ou seja, é assim que se trilha o caminho da investigação do ser. Lá nos Vedas, começou a inquirição, a investigação, e através dos séculos ela está sendo animada através dos sábios. Então essa era a parte teórica que eu gostaria de compartilhar, e eu convido a gente a fazer um pouquinho mais de introspecção, recolhendo os sentidos, e especialmente atendo-se ao elemento terra, nós buscamos experimentar o sentido de estabilidade natural. O senso de estabilidade natural
é experimentado na percepção das partes do corpo em contato com a terra, membros e órgãos que repousam uns sobre os outros, a sensação de peso do corpo. Como no hino, contemplando parte por parte do corpo. Não apenas contemplando o denso, mas também consciente daquilo que é sutil.
Lentamente, você pode ir devolvendo a sua percepção ao mundo externo, pouco a pouco, externalizando os seus sentidos, abrindo os olhos e encerrando esta upasana, este treinamento. Muito bem. Então, essa foi a nossa investigação hoje sobre Gnana Yoga, as origens do Gnana Yoga dentro dos Vedas. Se vocês têm alguma pergunta ou alguma partilha a fazer, por favor, fiquem à vontade. Muito bem. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aqui em investigação. Gratidão, Cíntia. Então, chegou no texto aí. Gratidão a todo mundo aí que esteve presente. E até semana que vem, se Shiva assim o permitir. Gratidão, um lindo dia para todo mundo.